Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Papo Easy. Hoje a gente tem uma convidada hiper especial. A gente já teve a oportunidade de acompanhar, ver algumas palestras dela e deu muita vontade de convidar ela para estar aqui conosco hoje e ela aceitou. Então, com muito prazer, Tiziana. Tiziana, eu vou abreviar o teu currículo aqui, porque vou deixar para a gente construir ele junto nessa jornada no nosso podcast, mas já vi que você é minha colega da PUC, né? Hoje eu dou aula na PUC lá de pós-graduação, vi que você é mestre em engenharia de produção e sistemas pela PUC Paraná, bacharel em administração de empresas, trabalha com ecossistema de inovação, vamos falar de inovação hoje aqui, está conectada com incubadoras, startups, aceleradoras, empreendedores e mentores e conhece o mundo de tecnologia. Então, a nossa ideia aqui, pessoal, é trazer esse conhecimento e um pouco da visão de fora para o mercado do Brasil hoje. O que o pessoal está desenvolvendo lá que a gente já pode conectar aqui. Tiziana, prazerzaço. Prazer é meu. Agora, pessoalmente, e a gente fazer esse bate-papo junto aqui. Um papo easy, descontraído, mas que vai levar muita informação para esse pessoal de pequena e média indústria que curte assistir o nosso canal. Seja muito bem-vinda. O prazer foi meu, adoro um papo, então para mim não precisa de insistir nos convites, que tendo agenda eu tô lá. Show, puta, muito legal. Tiziana, vamos construir a tua história junto agora. Você aqui é natural de Curitiba, onde que você nasceu? Eu sou de São Paulo, mas eu tô aqui faz um tempo, já que eu até parei de contar, que quando a gente conta assim, né, remete à pré-história, né? Eu tô aqui faz um tempo já, e eu empreendo, eu lido com negócios desde os 14 anos. Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa época que podia trabalhar, não era problema. Office Girl? Não, eu fiz curso técnico em contabilidade, aí eu comecei a trabalhar com contabilidade, com escritórios, com 14 anos. 17 eu tive um namorado que montou um birô de negócios de design, e eu empreendi junto com ele, daí eu não parei mais. Dali pra frente, empreendedora na veia. Eu trabalhei em telecoms, nas telecom mesmo, na Vivo, na GVT, na Claro, e em paralelo meus irmãos tinham negócios, eu também tinha, eu ia fazendo as duas coisas e estudando para o mestrado e faculdade também. Então é aquela vida agitadíssima lá de fazer tudo ao mesmo tempo, que a gente não se desabitua a fazer, né? Hoje em dia tem uma folguinha ali, a gente já se sente incomodado, tipo, não tô acostumado com tudo muito tranquilo. Então, eu estava em São Paulo empreendendo. O que te trouxe aqui para o Paraná? Meu pai veio para cá, e daí a gente acabou vindo junto. Eu não tinha 10 anos de idade, então eu fiz meu segundo grau aqui, construí a minha vida profissional em Curitiba, né? O que me ajudou muito até nos negócios que a gente tem hoje. Relações que eu tinha no passado, desde os meus 14 anos, eu ainda tenho algumas relações hoje, e aqui é uma das coisas legais, você continuar trabalhando com colegas que eu trabalhei no início de carreira, que hoje estão em alguns outros momentos da vida profissional deles, a gente acaba se ajudando bastante. Então, um pouquinho disso aí. Empreendendo, começou a empreender em negócios, entre aspas, tradicionais, né? Uhum. E em algum momento sentiu vontade de fazer um mestrado. Por que fazer um mestrado? Não, eu sempre tive para mim que a educação brasileira estava exigindo pouco de mim. Não a educação brasileira, a educação que eu tinha acesso. Meus pais não tinham condição de pagar uma boa escola, então eu estudava nos colégios que dava. E eu tinha consciência de que aquilo não exigia tanto de mim como eu gostaria que fosse exigido. E eu comecei a ler bastante, fiz a faculdade um pouco tarde, porque como eu empreendia, daí eu não pude fazer faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, eu conheci 2 professores, aí eu fui fazer em Curitiba, 2 professores que tinham vindo de São Carlos, e eu expressei para eles o meu desejo de que eles me puxassem, exigissem mais de mim em sala de aula. E não estava claro que eles não conseguiam fazer muita coisa, porque tinha uma turma para exigir, mas eles me convidaram para começar a escrever artigos com eles e preparar algumas coisas pro mestrado. No segundo ano da faculdade, eu estava com meu TCC pronto sobre incubadoras de empresa. Aí começou minha paixão por negócios de tecnologia inovadores mesmo. A incubadora de empresas estava começando no Brasil. Então, eu escrevia junto com eles, claro, tendo suporte, e como era um tema novo no Brasil, a gente era requisitado para publicar no journals, né, nacional. Então, foi fácil, entre aspas, publicar numa Getúlio Vargas e em outros congressos dos temas na época que eu estava na faculdade. E graças a essa puxada que eles me deram, eu comecei a exigir mais até no trabalho.
Então, quando eu trabalhei com telecom, que era tecnologia. Então, era uma tecnologia que estava vindo para o Brasil. Eu fiz a startup da GVT. Quando a GVT chegou em Curitiba, eu participei da startup da GVT. Quando a Vivo fez a transferência, veio para o Brasil, que era a Global Telecom, mudou para... Eu estava lá. Então, eu participei do processo. Então, já entrou na veia mesmo a questão de tecnologia. E o mestrado estava caminhando junto por causa dos professores e por causa do tema. E foi esse caminho, tudo foi se cruzando ali. E no mestrado eu tinha a ilusão de que eu ia dar aula e ia ficar tudo sossegado, porque telecom é bem tumultuado, você Sim. dorme de um jeito, acorda de outro totalmente diferente. Eu fui fazer o mestrado para dar aula, achando que era tranquilo. Não fiquei muito tempo dando aula, já me puxaram para a gestão de cursos. E aí era numa época que estava vindo educação online para o Brasil também. E eu fui buscar para ver qual que era o lugar no mundo onde era referência educação online, porque eu não conhecia. Uhum. E eu descobri que era o Canadá e eu fui para lá. Vendi um carro e fui para o Canadá para poder estudar. Para poder conhecer mais de perto onde isso já era aplicado com mais propriedade do que aqui no Brasil que estava iniciando. Isso. E como que eles faziam, né? O que era, como eles faziam, como que era com os alunos. Aí eu fui absorver tudo isso lá em Quebec, que é uma cidade no estado de Quebec, na província de Quebec, né? Mas aí você se desconectou das coisas aqui no Brasil para viver Não. isso lá? Como é que foi isso? Eu fui em dezembro, que era férias acadêmicas aqui, e lá eles ainda estavam trabalhando, fiquei lá. Eu fui numa época que tinham 3 semanas de aula ainda, antes de virar o ano, só que eu não sabia. Eu fui na cara e na coragem, nem inglês eu falava direito. Daí eu fui para lá, fui conversando com as pessoas, fui me entendendo do jeito que brasileiro se entende em qualquer lugar do mundo. Fui buscando material e fui entendendo como que eles funcionavam. Então foi num final de ano. Daí quando eu voltei, já voltei com a cabeça borbulhando de coisa, muitos contatos, e começou a ser frequente essa minha ida para o Canadá. Mas assim, eu não tenho dinheiro. Então, para eu ir para o Canadá, eu tinha que fazer alguns ajustes ali financeiros. Então, me apertava muito ali para conseguir ter o dinheiro e poder fazer essas imersões lá, que eu que bancava, não era a empresa que eu estava que bancava. E como que você conseguiu se conectar? É porque, claro, às vezes a gente encontra vários empecilhos, mas a gente tem que superar eles. Dificuldade com a língua, distante. Como é que você se conectou com as pessoas certas, os locais certos? Como é que você descobriu? Pesquisou na internet? Achou alguém que te abriu o caminho? Como é que você conseguiu se conectar àquilo que você precisava, que era conhecer a educação online lá no Canadá? Eu fui pesquisando, tem coisa que eu não vou lembrar muito bem, porque já faz um tempinho isso, mas eu fui pesquisando sobre como que era a educação no Canadá, cheguei até a Universidade de Montreal, que é a Université de Montréal. E eu descobri que lá tinham 2 brasileiras que tinham ido para lá estudar e elas viraram meio que uma embaixatriz da universidade para o Brasil, que o objetivo era angariar alunos para levar na universidade. E, coincidentemente, as 2 estavam estudando sobre tecnologias para educação. Então, eu fui conversando com elas, conversei à distância com elas. Lá, marquei de encontrar com elas lá, foram prestativas e me soltaram na universidade. Tipo, ó, entra nessa sala aqui que está acontecendo tal coisa. Entra naquela, conversa com tal pessoa. E o inglês, por mais que eu não soubesse tanto, a gente sabe de música, que era uma época que não tinha internet, então eu estudava, tinha umas bandinhas lá, americanas, a gente queria saber como que era, então eu fui estudando por conta, então alguma coisa eu sabia. E o que eu não sabia, passava. Mas assim, eu conseguia trocar ideia com elas. Mas eu voltei claro que não tanto de informação que eu poderia ter absorvido se fosse em português, mas eu voltei com informação, voltei com material e tem um adicional. Quebec não é só inglês, Quebec é francês. Então, eu fui, no final das 3 semanas que eu fiquei lá, eu já estava entendendo francês e respondendo em inglês. Mas foi assim, foi de ir lá com o básico que eu tinha e perguntando para as pessoas e não coletando 100% do que eu podia de informação, mas aos poucos eu fui construindo uma ideia sobre o que era que eles estavam fazendo, né? Uma boa experiência, resolveu voltar mais algumas vezes. Isso, Aí eu fui fazendo contato, essa primeira vez que eu vi, eu conheci muita gente, fui mantendo contato, que manter contato hoje em dia é muito importante. E não é um contato de, vou te procurar quando eu quero. Assim como eu fui para lá e eu precisei deles, eu estava numa instituição aqui, eu me coloquei à disposição deles também se eles quisessem alguma coisa. E eu fui trazendo alguns professores de lá, inclusive elas, para fazer alguns workshops aqui no Brasil online. Então essa troca foi funcionando, então a gente teve uma reciprocidade de
de troca, ó, o que você está fazendo aí? Eu contando o que a gente estava fazendo aqui, e o que você está fazendo aí? Qual é a dificuldade? Porque são sociedades diferentes, são realidades diferentes. Então não dá para você comparar uma educação à distância do Canadá com uma educação à distância no Brasil. A gente, quando eu trouxe o que eu vi lá para o Brasil, a gente teve resistência. Os alunos não queriam fazer, os professores não queriam reaprender, a universidade estava com receio. Então, foi um passo bem devagar, tipo, vamos tentar isso aqui. Olha esse modelo, sabe? A gente foi tentando devagarzinho implantar as coisas, mas é claro que não é um sucesso, né? É mais dificuldade do que qualquer outra coisa. Sim, o início é sempre mais difícil, né? É. E naquela época não se fazia ainda ideia que a gente ia passar por uma pandemia e que algo que era para ser alternativo poderia ser a única forma de aprender, né? Sim. Então talvez muita, como é que eu posso dizer, preconceito talvez com a... Sim, e ainda tem hoje, né? Só que assim, hoje é muito menos porque a pandemia quebrou. Mas antes a gente conversava com a gente tinha uma dificuldade muito grande de quem era do. Vamos trazer para o modelo de negócio. Quem era do modelo de negócio tradicional não queria trazer, desqualificavam o modelo novo. Então a gente teve que ir mostrando que não é bem assim que funciona. Mas isso levou muito tempo para a gente conseguir trazer mesmo, colocar em prática, né? Isso eu faço paralelo disso até hoje, quando a gente traz inovação, como eu fui para a China já, Vale do Silício eu estou direto, Canadá eu estou direto, então às vezes eu vejo alguma coisa lá, e eu brinco muito que eu procuro traduzir o que a gente vê fora para o mercado brasileiro. Então vamos traduzir para a realidade brasileira. Então o que tem lá que a gente consegue absorver aqui? A gente não vai conseguir absorver tudo. A gente está num outro momento de sociedade, um outro momento de empresa, que foi o que eu passei lá no começo já com a educação. Então, até hoje, a gente tem a mesma coisa, só que em níveis diferentes, dependendo do segmento que a gente está. E até vamos ver se a minha percepção é a mesma que a sua, né? Quando a gente fala de China, porque China é um país pobre, o pessoal vive em condições ruins de vida, e eu também, nas experiências, eu viajo para a China desde 2007. Então você sabe como que é. Quando você vai em Shanghai, que você vê calçada de granito, e você vai numa TV Tower, e você olha, tem algumas Chinas dentro da mesma China, mas você pega aquela parte ali do litoral da China, eles já estão num grau de desenvolvimento que eles atingiram superior ao nosso. Inclusive nas fábricas, não é só... a gente vai numa fábrica, por exemplo, eu já fui na Foxconn, já fui na Gigabyte, já fui na MSI, WeChat, né? WeChat. Já fui no WeChat, já fui no Google deles, como é que é o nome do Google deles? Eles têm uma plataforma que é o Google, que eles têm algumas restrições, né? Facebook, Google e tal, eles têm as ferramentas deles. Puxa, os caras já estão no nível de desenvolvimento e não é nada de trabalho subtrabalho, realmente o pessoal, você vai numa indústria, muita gente formada com engenharia trabalhando na fábrica, então é um certo preconceito. Qual foi a primeira vez que você foi na China foi quando? Foi antes da pandemia. Eu tô meio que ensaiando para não ir agora, porque eles fecharam a fronteira. Sim. Então agora a gente vai fazer eu sou BP da Startse aqui no Paraná. E daí a gente vai fazer uma missão para lá agora em agosto. Será que eu vou? Não vou, que eu tô louca para ver a China pós abertura. Só que a gente sabe que é caro, né? Uma viagem tipo assim, não é super barata, é um investimento bem alto. Então, assim, no ano que a gente tá, tem que ser bem planejado. Bem planejado, Eu fui a minha primeira vez em 2007. Foi antes da Olimpíada lá, né? Lá na TV Tower, você não enxergava o outro lado do rio. O que parece que é uma neblina, uma cerração, era poluição muito forte. Eu fui exatamente na véspera da pandemia. Eu fui em novembro de 2019. E eu fui nos lugares que eu tinha ido, aquela poluição já era bem reduzida, muito carro elétrico. Para você andar em Shenzhen, ou você paga um imposto muito caro para poder ter carro a combustão, ou senão é só elétrico. Eles já conseguiram dar um passo muito adiante. Isso me impressionou muito. Você já do momento mais recente que você visitou. Eu fui em 2018 para lá. Então, um ano antes de você. Já depois da pandemia, porque eu acho que a grande virada foi em função de poder fazer os jogos lá, né? Então isso já me impressionou muito. Locais que eu tinha visto antes, que eles transformaram, criaram praças magníficas e cidades que primeiro constrói a cidade e depois chama as pessoas. É diferente isso, né? Qual foi a tua primeira percepção
do que você foi lá e o que você viu? Nossa, primeiro que eu parei em Shenzhen. Não, eu descobri que Hong Kong não era China quando eu estava no avião. E quando eu cheguei em Shenzhen, eu fiquei impressionada que eu imaginava que eu fosse encontrar um país pobre. Uhum. Pobre, feio, tudo errado. E, na verdade, não é. Shenzhen é cheiroso, é bonito, é lindo. Então, assim, é chamada do Silicon Valley da China, né? Sim. Então, eu já fiquei impressionada ali. E foi a própria cidade, a grandeza dos prédios, tudo muito grande, tudo muito tecnológico, tudo muito diferente do que a gente vê hoje. Eu não sei para você, mas as pessoas perguntam assim para mim, a China é um outro planeta? É um país muito diferente? Eu falo, a China é um planeta diferente. Eu desconstruí tudo que eu tinha da minha base aqui, reaprendi tudo na China. Então, eu ressignifiquei muita coisa. E aí as pessoas também perguntavam assim pra mim, existe tal coisa na China? Existe, assim, cara, a China é tão grande que tudo que você pensar existe em algum lugar. Tudo que você procura, você acha lá? Tem, mas o que eu me impressionei muito pela grandeza das coisas, mas muito pelas pessoas. Então, aquela determinação de que se eu quero fazer, eu vou fazer. O que eu preciso para fazer isso? É só uma questão de tempo de eu conseguir. Mas o que eu preciso? Quais ferramentas eu preciso? E eles vão atrás. A gente teve contato com o governo, com startups, com investidor, com universidades, com todo mundo ali, né? Dos atores ali envolvidos em inovação. E todo mundo comentou com a gente que o governo estava investindo muito em trazer os maiores capitais intelectuais do mundo por um preço muito alto. Então, quem que é mestre nisso? Traz. Quem que é mestre em inteligência artificial? Referência nisso. Traz para cá. E daí eles pagavam um valor muito alto para a pessoa estar na China ajudando eles a construírem algo diferente. E uma coisa que para mim foi muito chocante, eu estava trabalhando na área de educação, daí, voltando um pouquinho atrás, eu resolvi sair para fazer uma missão para o Vale do Silício. Eu não conhecia o Vale do Silício, eu não tinha nem ouvido falar. E daí me falaram do Vale, eu falei, eu vou lá para esse tal de Vale. E fui para o Vale do Silício, voltei perplexa. Foi a primeira vez que eu tinha tido contato com a alta tecnologia mesmo. Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a falar deslumbrada do Vale, as pessoas falaram para mim que eu precisava ir para a China. Eu pensei, você está deslumbrada com o Vale, você precisa ir para a China. Quando eu fui para a China, que eu fui uns 4 meses depois, eu falei, gente, Estados Unidos, nessa questão de tecnologia, está muito para trás. Então, foi outra coisa que me impressionou. A gente foi recepcionado numa startup, eles sabiam que nós éramos latino-americanos por vários robôs, tipo uns 30 robôs, dançando coreografia simultânea das músicas da Shakira, que para eles, né? Shakira, Brasil, tá ali. Buenos Aires, capital do Brasil, é quase igual. Mas me impressionou do quanto robôs deles estavam tendo de performance. Os drones fazendo malabarismo no ar, os carros autônomos fazendo malabarismo na rua. E isso não vi no Vale do Silício. Então, isso foi me deixando bem impressionada. Com a determinação deles, com o quanto eles estavam investindo para se aperfeiçoar e o quanto a tecnologia estava avançada lá. Só que se a gente for olhar sob o prisma da educação, antes disso, antes de eles buscarem as mentes para poder ajudar a dar o passo a mais, eles mandaram as mentes de lá para estudar na Europa, para estudar nos Estados Unidos, justamente para formar cidadãos chineses, muitas vezes financiados pela própria China, para retornar e dar continuidade. E agora traz pessoas, né? O Japão fez muito isso numa época de qualidade, onde tinha o Demen e outro, a Juran, que saíram dos Estados Unidos e foram levar os princípios da qualidade para o Japão. É um momento parecido, assim, né, que a gente pode ver o salto que daqui a pouco... E você vê, né? É que às vezes aqui a gente faz planos para 4 anos, né? Aqui, acho que de 4 em 4 anos parece que as coisas meio que tem que dar uma mudada, não precisaria, mas mudam, né? E lá é a mesma coisa, no sentido de os caras têm uma visão de longo prazo, eles sabem que tem que investir hoje para poder colher depois, né? Isso impressiona muito, porque é como você falou, você vai no porto que tem aquelas lanchas, aquelas balsas que levam de Hong Kong para Shenzhen, aquilo é maior do que Guarulhos, assim, o aeroporto, então é tudo muito grandioso, é tudo muito tecnológico, você vai em cidades que não tem fio no poste, toda a parte de fiação é subterrânea. E a rapidez que eles constroem as coisas, a gente viu isso na pandemia, a gente pôde acompanhar isso na pandemia, né? Que foi a construção dos hospitais lá. Sim. Foi muito rápido, e a gente sabe que isso acontece lá, porque eles têm a determinação. Tô tentando lembrar daquele ditado deles, que é 7 por 7, não, 9 por 9 por 7, né? Que você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 7 dias por semana. Eu tive reunião sexta-feira à noite,
tipo 7, 8 horas da noite, como se fosse 8 horas da manhã de uma terça-feira. Uhum. Então, assim, é levado muito a sério toda essa questão de vamos fazer as coisas realmente acontecerem conforme o plano, né. Então tem um trabalho, para isso. E tem também uma questão lá, que é a competição entre as cidades, né, que Sim, eles criam os indicadores, né. sim, sim. Fomentar essa competição para ver quem que consegue evoluir mais rápido. Mas então, antes de você ter a perspectiva da China, você já tinha a perspectiva do Vale do Silício. Então, às vezes, a gente precisa ter essas comparações, né? Canadá, Estados Unidos e China. E Brasil, eu E sempre fico olhando para o Brasil, tipo, o que que eu consigo aproveitar disso pro perfeito. Brasil. Hum. E, e que região você foi lá? Foi em Los Angeles? Foi na parte ali de Stanford, Palo Alto? Aonde que você teve a oportunidade de conviver ali no Vale do Silício? No primeiro momento, eu fui só para São Francisco. Fui em algumas empresas ali em São Francisco, então todas as vezes que eu fui, eu falo que eu não fiz turismo. Eu fui fazer turismo em São Francisco ano passado e eu me assustei um pouquinho, porque eu peguei bem aquela época que eles estavam arrombando lá as farmácias lá e tal, então eu Aham. não gostei muito não. Mas toda vez que eu fui, eu falo que eu também não sei fazer turismo. Eu vou nos lugares e já fico caçando alguma coisa para poder arranjar trabalho ali. Então eu fui para São Francisco também, fui numa missão internacional voltada só para Sim. negócio. Então, vi o prédio da Salesforce, que é enorme lá, e é um marco em São Hum. Francisco, então eu só olhei o prédio. Então, alguns lugares eu só vi de fora. E fui muito conversar com as empresas mesmo lá em São Francisco, então eu fiquei muito em São Francisco, fui em alguns hubs que ficavam próximos ali, mas na época eu não sabia muito de cidade, então hoje eu também não me recordo. O ano passado eu fiquei muito em Palo Alto. Uhum. Fiquei praticamente em Palo Alto. Palo Alto, daí fui dar um pulo ali no prédio do Facebook, que a gente queria ver o Facebook, Chegou aí mas na casa do Steve Jobs, na garagem dele não ou não? fui. Não, do Steve Jobs não, eu fui na garagem da HP. Ah, Do Steve Jobs tinha a casa, estava do lado da casa que ele morava. isso! Aonde começou, na garagem lá. E hoje é uma casa residencial, moram pessoas O lá. tio dele mora lá. É, É. tem lá as plaquinhas, né? Tire foto, mas não fique parado aqui na frente. Eu não fui até. Então, quando eu vou, sempre é muito intenso, porque a gente fica Sim. procura aproveitar o máximo de tempo, porque é caro, né, para você ir Hum. para esses lugares. E daí, eu fui então, fiquei muito em Palo Alto, fui para Stanford na primeira vez que eu tinha ido para lá, e dessa vez a gente ficou muito também conversando com o pessoal da Google, conversando com eles mesmos para entender o que eles estavam fazendo. Tem brasileiros fazendo coisas excelentes lá em Palo Alto mesmo, eles estão lá, então a gente ficou conversando muito com eles para entender o que que eles estavam fazendo, com quem eles tinham se associado lá. Então, dessa segunda vez, eu fui mais para Palo Alto. Na primeira, eu fiquei rodando, mas também não tinha noção de lugar, então eu não sei para que lado que eu fui. E como a gente estava com a agenda muito focada, então eu não fui para São José, onde tinha algumas coisas acontecendo. Então eu fiquei assim, só em São Francisco e Palo Alto. Sim. Que já é um banho, né, você já chega. Imagina. Eu falei que eu chego no Brasil, cada vez que eu saio disso aí com a cabeça borbulhando, que você vê as várias possibilidades que tem pra gente poder trabalhar. E uma das coisas que eu acho mais legais, eu estava em Calgary em dezembro. A gente começa a perceber que as dores que a gente tem no Brasil como empreendedor é muito comum com algumas dores que eles têm. A forma que difere é como eles tratam aquilo, como eles Uhum. reagem àquilo, como a sociedade lida com aquilo. E a Uhum. sociedade como um todo, né. Então isso foi uma das coisas que eu mais percebi em alguns lugares, sabe. E, e qual que é o paralelo que você faz com a nossa cultura, com a forma de empreender no Brasil e a forma de empreender nos Estados Unidos? Eu tenho pra mim, assim, eu vou muito pra São Paulo. Eu viajo, na verdade, o Paraná inteiro. Eu não gosto de ficar em casa, eu gosto de estar onde as coisas estão acontecendo. Então, não é que eu gosto de falar igual a gente começou o papo, não precisa me chamar 2 vezes. Se tiver alguma coisa interessante em tal lugar e eu consiga trabalhar e dá para eu ir, aí eu vou. Então eu circulo muito para o Paraná e São Paulo. O que eu percebo é que a gente tem muita vontade de trabalhar no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, a própria economia impõe, a questão do crédito, a formação de mão de obra, que a gente não consegue contratar. Quando contrata, tem que treinar para conseguir fazer uma entrega. Então a gente tem essas dificuldades que lá fora não tem. Então não tem tanta força, assim, para você conseguir colocar o negócio em pé nesse sentido, mas tem as mesmas dificuldades. Tem a dificuldade econômica deles, dificuldade de mercado, mas a mão de obra básica, não entrando no detalhe dessas mais, não é sofisticada que eu ia falar, essas mais especializadas, Uhum. que também tem fora, eles estão contratando muita gente do Brasil de dev, né.
no Canadá principalmente. Mas eu vejo que essa questão da gente, lá, em alguns lugares eu percebo que as pessoas se ajudam mais, sabe? E Uhum. aqui no Brasil é muito mais difícil você falar assim, cara, vamos unir aqui um grupo pra gente se ajudar. Tipo, o que que você precisa comprar que eu posso comprar de você, você pode comprar de mim. Ou vamos se unir pra gente pegar um crédito junto. Ou vamos buscar, sabe? Essas questões eu vejo que aqui é muito mais difícil. Você tem que fazer uma força muito grande para você provar que você tá entregando algo de qualidade. E outra coisa, até falando nisso, a gente não valoriza o que tem aqui. Essa última vez que eu fui para o Vale, eu estava com um rapaz que morava lá, ele estava me contando que no banco eles vão, para fazer depósito, eles fazem em dinheiro ainda. Eles vão fisicamente no banco. Quando eu gravei ele fazendo o que eu fiz despretensiosamente para colocar no meu Instagram, que é pequeno, o que eu teve de gente que me criticou falando, então tá, então os Estados Unidos agora é pior que o Brasil. Falei, gente, mas a gente está criando soluções excelentes. Tem startups, tem empresas aqui que são referência internacional. O próprio Ebanks. E tem startup aqui que nem vende tanto para o Brasil. Tem mais campo fora do que aqui. E por que a Uhum. gente não vai valorizar? Por que a gente não começa a consumir mais os nossos produtos, que é o que acontece na China? Uhum. Eles valorizam muito os produtos deles. Lá no Canadá, na região de Calgary e de Alberta, tem isso muito forte. Eu não consegui medir isso nos Estados Unidos, mas eles têm, não vou chamar nem de protecionismo, mas tipo uma valorização do que a gente faz, cara. Eu sei o quanto que você está colocando de força no seu produto. Se eu sei que a gente pode se unir, eu posso te apresentar para algumas empresas. Se eu sei de algum mercado internacional, qual é o problema de eu fazer isso para você? Então, aqui eu vejo que a gente tem muito essa dificuldade, sabe? De sentar e conversar e fazer as coisas juntos, sabe? Aqui a gente é mais individualista, né? Bem mais. E aí eu nem gosto de falar coisas que vão contra o que a gente fala de Brasil, porque eu sou uma pessoa que eu gosto do país que eu tô. Senão eu tava fora, que eu já tive oportunidade para sair, eu Uhum. não saí. Mas fora eu já escutei vários brasileiros falando. E se não me falha a memória, eu escutei até a Anitta falando isso. Não, Uhum. eu não sigo muito, mas eu tenho a impressão que eu escutei ela falando isso também. Que lá fora eles têm mais auxílio brasileiro, empresário, bilionário. Mais ajuda de pessoas que não são brasileiras do que de próprio brasileiro. E a Uhum. da Anitta, se não me engano, ela comentou a mesma coisa, que quem ajudou mais ela lá fora foram os cantores de outros países, não os brasileiros. Uhum. Então, é um pouco conhecido isso de que as pessoas... É um pouco comentado de como o brasileiro não se ajuda nem dentro nem fora. É porque dentro desse conceito do escalar, da empresa exponencial, o escalar é quando você não necessariamente precisa fazer com seus recursos. Você conecta outras empresas que te ajudam a resolver problemas que não é o seu core, para justamente escalar. E aqui a gente quase quer fazer tudo sozinho, né? Então, é E muito essa. refazer, né? Às vezes, você faz. Eu quero desenvolver uma coisa, mas você já tem. Mas e por que eu não me uno para você? Porque não quero, eu É, quero fazer o meu. eu não quero dividir com você minha ideia, É. você pode roubar minha ideia. Não é aquela questão, não, cara, eu falo o seguinte, vamos somar para multiplicar. Aqui não, puxa, se eu falar e tal, né? E isso a gente vê um pouquinho, às vezes, dentro de ambiente até de incubadora. Você tem diversas startups dentro de uma incubadora que são complementares, mas elas não se conhecem no mesmo ambiente. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver isso dentro de startup, de incubadora, mas às vezes acontece isso, porque cada uma tá tão voltada para dentro que não consegue olhar para fora. Não, mas eu tava com alguns problemas, inclusive hoje de manhã eu tô com um problema que eu não tô conseguindo resolver. Eu tô tentando, desde o ano passado eu não tô conseguindo. Daí eu tô no Hub. Daí hoje eu cheguei, tinha um rapaz na porta, eu falei, cara, eu tô com um problema nisso, nisso. Ele me ensinou a resolver o problema em 5 minutos. Eu falei, nossa, ó, não precisei pagar, ajudei. É claro que eu vou acabar consumindo o produto dele, né? Aham. A gente vai marcar de conversar. Mas foi uma troca que nós fizemos dentro do Hub. Qual Então, hobby que você tá? no Mind Hub, Aham. que é o antigo distrito aqui em Curitiba. Então, eu gosto muito de lá, porque a gente tem muito essa troca. Então, eu sou uma pessoa que agita o grupo, Uhum. da startup. Então, se tem alguma... Se a gente vai levar, a gente já vai fazer um evento lá a semana que vem. Já procurei saber qual startup poderia atender o público que eu estou levando lá de empresas, para que eles consigam se conectar. É claro Uhum. que a gente faz uma curadoria antes, né? Mas se eu vou receber algum investidor lá, que acontece também de algum colega meu ir, eu também aviso, ó, gente, vou estar recebendo um investidor aqui, alguém tem interesse de se conectar? Eu sempre faço isso. E outra coisa que eu lembrei agora que é interessante é a questão do ChatGPT, inteligência artificial. A Uhum. gente fez um mapeamento, tipo, a gente ficou... Aí é até um negócio legal, a gente tem um grupinho de 4 pessoas, tipo, o que você está usando de ferramenta, de dentro e fora do Brasil, de AI? Eu tô usando isso. Pra que serve? Pra isso. Então tá bom, vou começar a testar aqui também. E a gente começou a criar uma lista de IAs que a gente consegue usar, tipo, para criar logomarca, para criar fluxo, ler planilha e um monte de outras coisas. E agora a gente quer compartilhar isso. Então a gente tá querendo fazer um evento para poder compartilhar o que a gente já aprendeu. Porque é isso, é o de Sim, você ter, eu não preciso reter informação para mim. perfeito.
Senão eu não vou conseguir fazer muita coisa. Então vamos compartilhar o que a gente tem para que a gente consiga se ajudar. Então o mínimo que dá para fazer, a gente faz. Mas eu aprendi isso no Vale, e isso eu aprendi no Vale, que lá tem muito meetup. Então assim, ó, eu sentei com investidores lá no Vale do Silício, que claro que foi promovido pela empresa que eu estava, e de sentar no chão para conversar com eles, comendo pizza e tomando cerveja. Sem nada sofisticado, sabe? Uhum. Então, essa troca é muito importante. E isso que a gente fala que é um dos diferenciais do Vale. É essa troca de informação e abertura para você estar escutando o outro e estar fazendo um negócio ali numa mesa de bar, assim, sabe? E Uhum. aqui no Brasil, eu acho que é um pouco... Eu não gosto de generalizar. Tipo, sabe? É claro que não. Tem negócio que é fácil. Mas eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que é um pouquinho mais da nossa característica, né? A gente é um pouco mais, apesar de a gente ser muito, assim, às vezes amigável, a gente é um pouco reservado em algumas coisas, né? Então, a gente acredita que, às vezes, né? E aí eu vou falar até por nós lá da Easy, às vezes a gente fica, "Pô, será que alguém vai conseguir fazer isso melhor do que a gente?" A gente sempre acredita que a gente vai conseguir fazer melhor, quando na verdade a gente precisa de velocidade, testar, ver, fazer a POC e tal. E se a gente for ter que aprender para poder fazer e tal, a gente perde esse tempo. E lá as coisas são muito mais ágeis, muito mais rápidas, porque o ecossistema é desenvolvido para isso. São milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E claro, né, quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, algumas coisas dão certo. Uhum. E é onde se destaca. O que a gente. Então, isso são coisas que eu aprendi do Vale, que foi o mindset. Isso foi uma virada de chave muito grande para mim a primeira vez que eu fui lá. Que daí eu meio que chutei as coisas. Eu falei, bom, eu não vou poder trabalhar em empresa, que eu não vou conseguir levar toda essa mudança radical que está acontecendo no mundo para dentro de uma empresa tradicional familiar. Então, eu Uhum. vou montar a minha empresa. E eu fui meio que na raça e na coragem, tínhamos dinheiro guardado, a gente faz aquelas coisas que depois você olha pra trás e fala, meu Deus, Como é que o eu que eu fiz? fiz? Mas eu sempre tive gente perto de mim. Então, assim, Aham. que foi também uma coisa que eu trouxe aqui, que eu conversei com, as minhas relações profissionais que eu tive desde o começo do meu momento de trabalhar lá com 14 anos, tem muita gente que eu tenho Você contato hoje. mantém ainda, que Então, qualquer legal. coisa eu falo, gente, pelo amor de Deus, como é que eu faço isso? Me conecta com tal pessoa. Então, tem coisa que a gente faz, é claro que precisa de dinheiro. Mas eu aprendi muito isso no Vale do Silício, que é o mindset, que é a forma de você pensar. Então, enquanto você não pensar que o erro não é normalizar, não é banalizar o erro, é normalizar, Uhum. mas não banalizar. Ele faz parte da jornada, ele gera aprendizado. Não que a gente vai achar que o erro é 100% bom, mas ele é um passo antes de você ter o E acerto. não errar o que você poderia ter previsto. Exato, Porque é uma coisa que a gente conversa bastante também. Tipo, ó, exato. não é você falar, ah, tá, mas eu posso errar. Cara, mas esse erro você podia ter visto. Quanto que ele custou de dinheiro? Quanto tempo levou? Não é assim, Sim, sabe? aham. Essa crítica, né? Que É. pra nós, às vezes, o feedback é ruim. Não, é Pô, ótimo. alguém vem aqui e tá criticando o que eu tô fazendo e tal, e lá não, realmente consegue levar isso como um feedback pra te ajudar a melhorar, né? Não, e faz tempo que eu fui pra lá, né? E eu vou pra lá sempre. Daí, quando essa semana eu recebi uma crítica, um cliente meu mandou um e-mail gigante criticando muito do meu trabalho. Daí eu parei, no momento foi aquele negócio, eu vou justificar. Eu falei, cara, O não, fígado eu veio. errei. Então é uma coisa que por mais que a gente saiba, às Sim, vezes vem aquele, eu falei assim, não, eu errei. Então eu só respondi, falei assim, ó, você tem razão, eu errei mesmo, desculpa, eu vou corrigir tudo isso. E ainda bem que a pessoa me falou, porque ela podia simplesmente, tipo, encerrar o contrato e pegar com outra pessoa. exato. O cliente tem esse poder de querer ou não querer continuar com você. E aquele que não fala nada é o pior, porque Vai pô, embora. por que ele foi embora? É. Tava tudo tão bem. Então essa questão e daí trazendo isso para a indústria, né, o que a gente percebe muito, é claro que não são todas, mas as empresas no Brasil tem muita empresa que tem medo de mudar, Uhum. mas a gente fala que ou ela muda ou o mercado vai mudar ela. Ela escolhe qual dor ela quer sentir, uma que ela mesma vai gerar ou que o mercado vai fazer com ela. E tem alguns mercados que a gente observa que, cara, como é que não acabou, como é que tá se mantendo, porque já mudaram totalmente, já tem coisa acontecendo que a gente não sabe como que ele se sustenta, e esperando para ver a hora que vai fechar. E a gente tá vendo uma sessão de quebradeira aí, né? De empresas, né? Me explica um pouquinho esse momento que você está vivendo agora. Você é empreendedora e você se conectou com o Sebrae e você está, de alguma maneira, apoiando, porque o Sebrae ele se conecta mais com a pequena. Já teve o pessoal, o podcast da Patrícia lá da FIEP, ela explicou direitinho a diferença, né, de Senai, SESI, IEL, Sebrae, bem bacana. O Sebrae, o público do Sebrae é empresa, ou é Micro e pequena. micro e pequena. Como é que você foi se aproximar desse universo?
O esse fato do CBP da Startse, a Startse é uma startup de educação, que tem sede em todos esses lugares no mundo. Eu fui pelo Vale do Silício com eles. Quando eu voltei, eles eram muito pequenos. Eu falei: "Ó, eu quero estar com vocês, porque eu acredito, mudou minha vida, eu ia fazer doutorado em Montreal, estava com tudo pago por 6 meses, eu cancelei tudo para poder mudar as coisas, então funciona. Para mim, eu comprei aquilo. E eu comecei uma jornada com eles. Nessa jornada de trazer a Startse para o Paraná, eu fui conhecendo muita empresa e fui tentando fazer negócio com muita empresa de diversos portes. E eu fui percebendo a dificuldade de cada uma delas. Aí eu me conectei com uma pessoa do Sebrae que falou: olha, o que você está fazendo tem muito a ver com o que a gente precisa. O que você acha de se credenciar aqui com a gente? Tem todo um processo de credenciamento com o Sebrae que não é simples, porque eles querem levar o melhor para as empresas que eles estão assistindo lá. Então, tem uma relação de documentos que eu tive que mandar para eles, com clientes, inclusive, chancelando o que eu tinha feito. E notas fiscais comprovando também que eu era Essa capaz relação. de fazer aquilo lá. Então, eu tive que provar tecnicamente que eu era capaz de fazer aquela entrega. Mas foi dessas relações que eu te falei. Então, foi muito de circular e as pessoas, uma empresa falava: eu acho que não é para agora. Ou então, assim, mas a gente não está preparado. E daí, eles chegaram e falaram: olha, se credencia com a gente porque tem muito a ver com o que a gente quer fazer. E eu não tenho só o Sebrae. Então, a gente tem alguns clientes que a gente não pode falar por questão de NDA lá, mas são clientes do Paraná inteiro, que estão fazendo um esforço gigante também para conseguir levar para a cadeia de cliente deles o que eles estão fazendo, estão buscando fora do Brasil. Mas é muito nesse. Então, hoje a gente acabou focando em micro e pequena. Então, quando a gente vai para qualquer coisa que eu faço, qualquer movimento que eu faço fora, eu penso como que eu posso fortalecer a micro e a pequena. O de inteligência artificial que eu te falei, a gente está fazendo um trabalho, mas como que serve para micro e pequena? Empresa, indústria. Então, como que eles podem usar agora a inteligência artificial? Então, a gente tem muito disso, sabe? Mas é agora. E para daqui 2 anos, 3 anos, a gente deixa uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias para pensar sobre isso. Que é preciso pensar, porque se você não pensar no futuro, O futuro chega. o futuro chega. Então, isso é necessário também. Mas muito do que você pode fazer agora. Então, o que tem lá fora que dá para fazer agora? E a questão da escalabilidade que você tinha falado, a gente sabe de demandas que tem fora do Brasil e a gente tem solução para atender aqui. Então, como que faz esse processo para ir para fora? Primeiro eu pego todo o mercado nacional e depois eu vou? Ou eu faço em paralelo? Então, a gente também faz muito esse trabalho com as empresas, de ajudar Tem elas a 2 estudar. perguntas para te fazer, Tiziana. Adoro. Olha o desafio. Qual que eu começo? Vou Vai pela começar da mais mais difícil. fácil. Como que aplica inteligência artificial? Ou como a pequena e a microempresa pode aplicar inteligência artificial no seu dia a dia? Nos processos, tem processos muito básicos. Por exemplo, não quero acabar com o trabalho de ninguém, porque eu sou uma cacetada com isso aí. Automatizar tarefas repetitivas. Sim. E assim, vou dar um exemplo de design. A gente tem uma design que tá com a gente há uns 3 anos, a gente adora ela. Mas tem coisa que é Qual que é o nome muito dela? básico. Ana Bortoleto. Manda um abraço ali pra Ana. Ana, tô indicando você não vai conseguir dar conta dos trabalhos, já que ela já não dá. Ela é muito boa. Então, assim, coisas muito simples, card de evento, coisinha para o Instagram, a gente usa inteligência artificial. Vídeos de comunicação de produto, a gente usa inteligência artificial. Para poder fazer textos, tudo a gente está usando inteligência artificial para poder fazer. E o design é isso. Quando é alguma coisa simples, a gente vai para inteligência, a gente usa várias. Daí, quando é alguma coisa mais sofisticada, a gente passa para Ana. Então, a gente pede para ela: Ana, dá uma olhada nisso aqui, muda, vê o que você acha que faz sentido ou não, porque a inteligência é burra ainda, né? Não é tudo que ela é capaz de entregar. Criação de textos, algumas análises a gente está fazendo. Tem um colega nosso também que ele testou agora a contratação de pessoas pelo ChatGPT. Ele mandou currículos e pediu para o ChatGPT dizer quem era o melhor, e ele disse. Então, tem umas coisas muito legais. E a gente está testando agora análise de planilhas, de relatório, mas essas questões pontuais de criação de arte, criação de texto, comunicação que a gente faz interna ou para cliente, a gente está usando inteligência artificial, inclusive de pessoas. Então, a gente não precisa aparecer mais. A gente joga o texto lá e já dá. Tem o avatar que pode fazer isso. Opa, como que funciona esse avatar? Daí a inteligência que gera ali, a gente tem algumas opções ali, e gera um perfil lá de avatar lá, que eu escolho qual que é, e ele vai falando o texto que eu colocar para ele. Que E tem muita coisa. solução que é da China. Então, assim, a gente vai buscar na China, às vezes, algumas referências de inteligência artificial para poder testar aqui. Puxa, a gente, né, pensa que inteligência artificial é só dos Estados Unidos, tem na China também?
Tem na China também, eles querem ser os maiores do mundo, né. Veja só. Eles querem ser então eles estão investindo pesado para isso. Então a gente faz muito esse trabalho, não faz sentido ter algo que é muito grandioso, é muito legal. Na China mesmo, vou falar do WeChat. O WeChat é uma plataforma, é um mega aplicativo que funciona na China. Não sei se vai dar certo no Brasil, testaram algumas coisas e não funcionou. Então tem algumas coisas lá que não a gente não está maduro o suficiente agora. Mas o QR Code, quando eu fui, moradores de rua pediam dinheiro por QR Code. Aham. E chegou aqui muito rápido, chegou uns 3 meses depois. Uhum. Então, tem tecnologia que a gente consegue absorver muito rápido e tem tecnologia que não faz sentido. Então, é isso que a gente faz no nosso laboratório, de testar o que tem de inteligência artificial que a gente consiga aplicar agora, o que faz sentido e o que não faz. Puxa, que legal. Então, hoje já tem aplicação prática para você eh, ganhar tempo em atividades de rotina do teu dia a dia com apoio da inteligência artificial. Sim, Seja um processo de compras, por exemplo. Pô, eu preciso comprar tal, da especificação e deixa a inteligência artificial te trazer as melhores opções. vamos testar no ChatGPT isso. Tem as formas de como perguntar para o ChatGPT. O grande desafio é como perguntar, quantas Uhum. vezes perguntar, mesclar as perguntas. Então, tem algumas coisas que tem que ser feita. Então, assim, vamos testar. Que é o que eu te falei. Vamos criar um dia na semana lá, que a gente vai parar aqui umas 3, 4 pessoas em determinado tempo para testar algumas ferramentas, que daí libera do trabalho, sabe? E Sim. começa a fazer o teste. Tira do apagar incêndio um pouquinho. Sim. Vamos tentar fazer algo que seja pra gente ganhar tempo, não ficar apagando e resolvendo o problema. Fantástico. Esses dias, eu não lembro o que foi que aconteceu na minha empresa, que foi assim, era muito rápido da gente resolver o problema das formas convencionais. Eu falei, vamos levar um pouco mais de tempo para fazer isso, mas vamos usar a inteligência artificial. Sim. Porque senão a gente vai estar postergando o uso dela e a gente não vai estar aprendendo. Então vamos trazer ela mais para o nosso dia a dia. Então a gente parou um trabalho que a gente faria de forma tradicional, mais rápido, a gente levou um tempo maior para poder fazer, só para poder introduzir mais a inteligência artificial dentro dos nossos processos, que é cultura isso daí também. Sim. É uma quebra de paradigma. Sim. Porque, pô, será que o meu trabalho deixou de ter importância agora? Porque antes eu fazia isso, agora eu vou usar da inteligência para poder fazer. Não, abrir espaço para você fazer coisas. Por exemplo, agora, desculpa, eu esqueci o nome da menina de marketing. A Ana. Ana, agora é você ter mais tempo para justamente fazer aquilo que agrega valor. Não um flyerzinho, alguma coisa que você vai ter que investir um tempo que a inteligência automatiza. Sim. Então esse é o nosso desafio, de estar tentando descobrir e trazer isso para micro e pequena empresa e para micro e pequena indústria. Então, o que tem agora? Ah, não tem? A gente sabe que tem. É igual você falou da compra. Cara, vamos marcar, tipo, fazer um combinado de que tal dia da semana ou do mês a gente se encontra em um grupo multiverso para testar algumas ferramentas? Uhum. Então, isso é muito. Você trazer a inteligência para dentro do negócio. Então, automatiza o que a gente já sabe hoje que dá para automatizar e sobra um tempo para você pensar em usos mais estratégicos das coisas. Porque é chato, até para quem tem um cargo garantido na empresa, fazer sempre a mesma coisa. Sim. Isso dá segurança, né? Porque a gente é meio assim, ser humano. Você vai no restaurante, a pessoa da empresa, né? Ou até restaurante, quando você de rua, você sempre vai no mesmo lugar, senta no mesmo lugar né, e acaba comendo as mesmas coisas, porque aquilo te dá segurança. Mas nessa condição de ganhar eficiência e fazer que sobre tempo, porque eu acho que talvez o grande desafio nosso é que essa tecnologia nos dê tempo de qualidade, porque na pegada que a gente veio, celular, internet, computador, isso não deu mais tempo para nós, pelo contrário, fez com que a gente ficasse mais conectado o tempo todo no trabalho. Mas acho que talvez agora chegou o momento de a gente entender que ficar sem precisar estar apagando incêndio é um ganho de oportunidade de vida, né? De você ter tempo para poder pensar e fazer algo realmente diferente. E pensar na estratégia do teu trabalho também. Então, assim, eu não acho que a inteligência artificial ou a tecnologia vai tomar conta de tudo. A gente viu que as pessoas precisam do contato pessoal. Tanto que a gente está aqui agora. A gente podia ter feito online, né? Vamos fazer uma gravação online, vamos fazer qualquer coisa online. Mas a gente não quer. A gente quer estar pessoalmente, Sim. tomando um café, conversando, tendo essa troca. Então, eu não acho que vai acabar. Até de restaurante que você deu exemplo ali. A gente sabe que tem tecnologia que substitui garçom. Sim. Mas é tão legal quando chega alguém que te atende, conversa, sabe o que você quer. Então, assim, não vejo que vai acabar. Eu acho que nem é esse o objetivo. A gente é um ser de conexão ali, de estar próximo. É só o equilíbrio das coisas. Sim. Então, é colocar, talvez, a inteligência onde não precisa
ter um trabalho tão chato ali, sabe? E desenvolver as pessoas para fazerem alguma, dar segurança para elas, capacitar elas para elas entenderem que elas podem fazer algo maior do que elas estão fazendo. Tiziana, parece que não passou, mas já se passaram 60 minutos. Nossa, foi rápido, E hein? faltou a segunda coisa, que eu já vou deixar um pré-convite numa outra oportunidade de a gente desenvolver, que é como conectar uma pequena e média empresa com oportunidades lá fora, que seria a segunda pergunta que eu falei para Ixi, você. comi então a pergunta. Mas abriu uma nova oportunidade. Tá. Tiziana, prazerzaço te conhecer pessoalmente. Né? Eu fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Pessoal, a gente vai deixar aqui no final aqui do nosso podcast todos os dados da Tiziana, como a gente encontra a Tiziana, como acompanhar a Tiziana nas redes. Vocês podem ter certeza que a gente vai conseguir... Agora, conhecendo, né, a Tiziana, a gente vai conseguir ter várias sacadas ali de coisas que no dia a dia a gente hoje não enxerga, mas já existe possibilidades práticas de aplicação para empresas que não são empresas gigantes, são empresas que estão ali no dia a dia batalhando pelo seu mercado. Tiziana, brigadão e até a próxima. Eu que agradeço e eu tô acessível nas redes sociais, é só me procurar ali, eu gosto de bater um papo, a gente troca uma ideia ali. O nome da empresa, divulga para nós aqui. É burn. De Burn. queimar, queima tudo e começa de novo. Site. A gente tá em construção ainda. A Ana então- tá trabalhando nisso? Não, aí é interno que a gente tá usando. Show. Prazerzaço. Ó, o prazer foi meu. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, ó, na descrição. Até o próximo vídeo.